Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então daremos continuidade ao curso de Microsoft Word. Hoje nós vamos aprender como inserir formas, inserir o Word Art, adicionar uma imagem como marca d'água e muito mais. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então vamos lá. Bom, já estou com o Word aberto, eu vou colar um texto. Então, no seu caso, você deve digitar um texto. Eu já tenho um texto pronto aqui, ó. Vou fazer algumas modificações no texto. Então, eu preciso de um espaço na parte superior. Então, para isso, eu vou deixar o cursor piscando antes da primeira letra. Vou pressionar o Enter uma vez para gerar uma linha. Pressiono novamente e vou pressionar mais uma vez. Então eu tenho uma, duas, três linhas na parte superior. Já é possível iniciar o trabalho. Então nós vamos clicar aqui no menu Inserir e nós temos aqui várias opções de formas. Nós vimos na aula anterior que é possível inserir imagens no documento. Hoje nós vamos ver como inserir as formas. Então basta eu clicar aqui no menu Inserir, fica na parte superior, na sequência Formas. Então, eu tenho uma série de formas aqui que eu posso inserir no documento. Então, vamos escolher uma forma qualquer aqui. Vamos escolher esse sol. Então, eu clico, o mouse vai ficar diferente. Olha, ele virou uma cruz mais escura. Então, para eu desenhar a figura, eu vou clicar, seguro o botão e vou arrastando para baixo. Então, aqui nós temos a forma desenhada. O procedimento para modificar a forma é o mesmo. Ó, eu posso redimensionar a forma, aqui, ó, proporcional, largura, altura, isso que nós já vimos na aula anterior. Então, se você não lembra, eu recomendo que você revise a aula anterior. Depois que nós adicionamos a forma, é possível modificá-la. Nós temos aqui o preenchimento da forma. Se eu clicar nessa seta, eu vou escolher uma cor de preenchimento, eu posso trocar. Lembrando que é necessário selecionar. Ó. Se eu clicar fora, eu estou sem seleção. Se eu clicar na imagem, agora sim está selecionado. Toda vez que você visualizar as alças, significa que a figura está selecionada. Então aprendemos que quando eu clico na seta do balde, eu consigo alterar a cor de preenchimento. Existe também a cor de contorno, a linha que contorna a figura. Olha só, eu tenho as opções de contorno, eu clico na seta e vou deixar sem contorno, mas é possível escolher uma cor qualquer aqui. Ó. Vamos escolher um azul. Olha só, eu tenho o azul de contorno. Então nós vamos deixar aqui sem contorno. E o procedimento para diagramar isso com o texto, para organizar com o texto, basta você clicar nesse botão do lado direito, opções de layout, e nós podemos escolher qualquer uma das opções de layout. Por exemplo, quadrado. Quadrado significa que eu vou contornar o texto com a figura. Ó. Eu posso levar a figura para qualquer lugar da página. Então, para eu arrastar a figura, eu vou selecionar primeiro, dou um clique para selecionar. Clico no meio da figura, seguro o botão e vou arrastando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Tanto faz. Então, se você conhece o recurso de inserir imagem que nós vimos na aula anterior, você não vai ter dificuldade com a figura. Nós temos também um botão diferenciado na figura, que é essa bolinha interna aqui, ó, fica amarela. Então, se eu clicar na bolinha, seguro o botão, eu vou modificar um pouco mais a forma. Ó. Parece que eu estou mexendo no nó da figura. Então, olha como ficou diferente. Então, basta eu clicar, seleciono e posso alterar o nó da figura. Ó. Aí você deve definir de acordo com a sua necessidade. Eu vou modificar aqui o nosso. Pronto. Também é possível girar a figura. Nós vamos com o mouse nesta seta. Eu vou clicar, segurar o botão do mouse e vou arrastar. Então é possível também girar a figura. Existem outros recursos que eu posso adicionar na figura. Então vou clicar na figura para selecionar. Vamos clicar em formato da forma. Eu tenho também efeitos de forma aqui. Então eu vou clicar no botão efeitos de forma. Vou escolher uma sombra. Qualquer uma das opções de sombra. Vou clicar sobre essa.
vocês vão notar que a figura agora apresenta uma sombra na parte de trás agora. Muito bem, então para apagar a forma, basta eu clicar sobre a forma desejada e pressiono o Delete do teclado. No teclado nós temos um botão chamado Delete, então eu clico no Delete, automaticamente não temos mais a forma. Outro recurso muito usado do Word é o Inserir. E vamos escolher aqui nesse botão que fica do lado direito, o Word Art. Então quando eu clicar no Word Art, ó, ele vai apresentar algumas pré-definições para nós. Então eu vou escolher essa pré-definição. Clico sobre a pré-definição desejada. Repare que ficou sobre o texto. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar na borda aqui da caixa de texto, clico, seguro e arrasto para cima. Pronto. Então ele já apresenta, ele é intuitivo aqui. Insira seu texto aqui. Então nós vamos clicar aqui dentro e nós vamos apagar o texto de sugestão. Vamos digitar aqui curso rápido. Curso rápido. Pronto. Bom, lembrando que é possível selecionar o texto e vou clicar na página inicial e vamos aumentar um pouco o tamanho do texto. Ó. Eu clico no A com a setinha para cima. Eu tenho o texto maior, ficou muito grande, eu diminuo. Então, todos aqueles recursos que nós temos com a caixa de texto, nós podemos aplicar ao Word Art. Então, nós vamos agora modificar. Então, vamos modificar. Eu clico no texto, vamos na borda da caixa de texto e vamos mover a figura. Muito bem, está bem centralizada aqui. Perfeito. Então, eu posso selecionar, alterar a cor, posso alterar o tamanho, o tipo da letra. Vamos escolher um outro tipo de letra. Aqui nós temos um outro tipo de letra. Então vamos tirar essa sombra, vamos selecionar o texto novamente. Nós vamos clicar na seta e podemos deixar sem sombra. Ó. E escolho a opção sem sombra. Muito bem, vamos alterar a cor do texto. Eu vou selecionar o texto. Vamos escolher aqui na setinha do A uma cor para o texto. Escolho automático, preto mesmo, e vamos pintar a primeira letra de vermelho. E a próxima letra também vermelho. Vamos tentar deixar isso maior, aumentar a letra. E aqui também aumentar a letra. Pronto, esse é o resultado do nosso trabalho. Nós vamos criar uma distância maior entre o texto e o título. Eu clico no início do texto, vou pressionar o Enter para criar essa distância. Na sequência, nós vamos clicar em Inserir, Formas, e vamos clicar sobre a primeira linha. Clico na primeira linha. Agora, com o Shift, eu vou segurar o Shift, clico, seguro o botão e vou desenhando a linha. Assim eu não corro o risco da linha ficar torta. Pronto, está desenhada a nossa linha. Eu posso modificar o contorno da linha. Eu clico aqui e escolho uma cor de contorno. Por exemplo, vamos deixar esse cinza aqui. Então, está pronta a nossa linha. Para mover a linha, eu vou com o mouse sobre a linha, clico, seguro o botão e arrasto. Posso redimensionar também, através das alças. Pronto, está feito aqui o nosso título. Agora vamos inserir uma figura no texto. Então eu vou definir a posição da figura. Nós vamos clicar aqui, ó, depois do ponto final. Pressiono Enter uma vez, Enter mais uma vez. E eu vou clicar no menu Inserir, Imagens. E vou escolher essa imagem. Eu clico sobre a imagem, pressiono Inserir. Pronto, a imagem já está na página. Nós vamos fazer aquela configuração de layout. Eu clico na setinha aqui, escolho o recurso quadrado. Então nós vamos configurar o layout da imagem, nós vamos clicar na seta. Então nós vamos por enquanto escolher o layout da imagem. Então eu clico sobre a imagem, vou nas opções de layout e escolho o quadrado. Eu posso redimensionar a imagem. Olha só, ele vai contornar com o texto. Então nós vamos aplicar alguns efeitos na imagem. Eu tenho os efeitos de transparência. Vamos clicar sobre a transparência. Vamos escolher
a figura um pouco mais transparente. Eu clico sobre a figura, novamente vou redimensionar. E agora vamos fazer o seguinte, nós vamos nas opções de layout e vamos escolher atrás do texto. Então eu tenho uma figura que nós podemos aplicar o recurso como marca d'água. Então olha só o que nós podemos fazer. Eu vou puxar para o título e vamos deixar aqui no título a figura. Ó. Aqui tá bom. Vou mudar também a caixa de texto de posição para tentar centralizar. E está pronto aqui o nosso trabalho. Ó, se eu selecionar a imagem, para selecionar a imagem de trás, eu clico na borda da imagem, venho em formato da imagem e podemos aplicar alguns efeitos aqui. Ó, vamos escolher um efeito. Pronto. Já escolhemos esse efeito. Muito bem, então são essas as opções que nós podemos alterar da imagem. Isso nós já vimos na aula anterior, apenas uma revisão. Nós temos também outros recursos aqui. Nós vamos em inserir. Nós temos a opção de inserir ícones. Então vamos clicar em ícones que nós podemos adicionar ao texto. Isso para trabalhar o design do texto, dar uma aparência mais elegante para o texto. Então vamos escolher uma figura aqui. Ó, vamos escolher essa figura. Clico sobre a figura. Na sequência eu pressiono inserir. Então, olha aqui, eu tenho a figura na página e o mesmo processo. Ó, nós temos os recursos de layout, vamos escolher aqui justa, através ou quadrado, sempre quadrado. Posso modificar o tamanho da figura, podemos modificar a cor também. Então, clico em preenchimento, vou escolher uma cor para a figura. Posso voltar ao tema anterior, posiciono no texto, está pronto. Muito bem, vamos apagar aqui esse texto. Eu vou criar um espaço. Bom, agora eu quero inserir uma tabela dentro do Word. É possível também trabalhar com tabela. Então basta eu clicar no menu inserir. Eu tenho o recurso de tabela. E aqui ele vai perguntar para nós quantas linhas eu desejo. Então eu vou passando o mouse e ele vai mostrando a quantidade de linhas. Por exemplo, 4. Eu posso escolher quantas colunas eu desejo. Eu vou para a direita, ele vai mostrando quantas colunas eu desejo. Então nós vamos escolher 4 por 3 aqui. Então essa tabela, tá vendo? Nós vamos escolher 4 linhas por 3 colunas. Então eu clico, ele automaticamente gera a tabela na página. Eu posso mover a tabela através dessa alça. Eu clico, seguro e arrasto a tabela. Eu posso mover pela página a tabela. Então vamos ver como preencher a tabela. Então para preencher é bem simples. Eu vou digitar curso. Depois que eu digitei dentro da primeira célula, do primeiro quadradinho, eu vou pressionar o Tab do teclado. Só por curiosidade, o Tab é esta tecla aqui. Então quando eu pressiono o Tab, o cursor está piscando dentro da primeira célula. Eu pressiono o Tab, ele vai para a célula seguinte. E eu vou continuar preenchendo. Depois eu pressiono novamente o Tab e vou preencher o outro conteúdo. Muito bem. Se eu pressionar o Tab novamente, ele vai para a linha de baixo. Então vamos digitar Word. Pressiono o Tab novamente e assim por diante. E assim eu vou preenchendo a tabela. Bom, então depois que eu preenchi a última célula da tabela, então olha só, o cursor está piscando aqui, eu preenchi todas as células, agora eu preciso de uma nova linha. Então para isso eu vou clicar no final do texto, aqui depois do 2020, e quando eu pressionar o Tab, ele automaticamente gera uma linha para nós. Então é possível você inserir linhas assim. E se você precisar de uma coluna, basta vir com o mouse aqui, clica com o botão direito do mouse, olha só, o botão direito, ele pergunta o que você deseja. Nós vamos escolher inserir, eu posso escolher colunas à esquerda, olha só, ele acrescenta uma coluna. Então eu vou desfazer isso, clico no desfazer, eu posso também clicar com o direito, inserir e posso escolher colunas à direita.
Então, olha só, ele adicionou uma coluna nova. O mesmo acontece com as linhas. Vou desfazer isso que eu fiz. Se eu clicar no início aqui, ó, com o botão direito do mouse, ele pergunta o que eu desejo inserir. Eu posso inserir linhas acima. Então, eu tenho uma linha nova. E a mesma coisa, eu posso inserir linhas abaixo. Vou desfazer isso. Então, o botão direito na tabela, ele tem uma função muito importante. Eu consigo inserir linhas ou colunas. Outro recurso também interessante, eu clico com o direito e posso excluir a coluna. Ó, se eu não desejo a coluna, basta eu clicar em excluir coluna, pronto. Eu não tenho mais a coluna. Eu vou desfazer isso. Dentro da tabela você pode aplicar todos os recursos que você já conhece do texto. Formatação, ó, eu seleciono, vou selecionar o texto, ó, clico, seguro o botão e arrasto. Posso clicar em página inicial, negrito, centralizado. Então, o recurso diferenciado que nós temos aqui é adicionar uma cor no fundo da célula. Então, nós vamos selecionar aquilo que nós desejamos. Ó, venho, seleciono. Nós vamos clicar em Design da tabela. Então, ele apresenta para nós um botão de sombreamento. Eu vou clicar no botão de sombreamento, vou escolher uma cor e automaticamente ele adiciona a cor no fundo. Clico fora para ver o resultado. Está pronto. Então, quando eu seleciono toda a tabela, para selecionar toda a tabela, eu clico na alça dela. Eu tenho também um recurso, ó, dentro de design da tabela de formatações pré-definidas. Então, eu vou clicar aqui e posso também escolher alguma formatação pré-definida. Então, olha só. Clico fora. Está aqui uma tabela pré-definida com Word. Lembrando que é possível mover a tabela pela página. Bom, feito isso, no final podemos gravar nosso documento. Então, basta clicar em Arquivo, Salvar, Procurar. Eu vou escolher um nome, vamos chamar isso de tabela, é o nome do meu documento. Escolho a pasta desejada, no caso Documentos, clico em Documentos e, na sequência, Salvar. Bom, para imprimir esse documento é bem simples. Nós vamos clicar no menu Arquivo. Eu vou escolher o recurso Imprimir. Então, aqui dentro de Imprimir, eu tenho algumas opções bem interessantes. Eu posso definir quantas cópias eu desejo imprimir do documento. Aqui do lado direito ele apresenta uma prévia do documento, ou seja, como o nosso documento vai ficar na folha. Eu posso definir quais páginas eu desejo imprimir. Aqui está marcado como tudo, mas eu posso definir, por exemplo, se eu desejo somente a página da 1 até a 2, eu defino aqui, ó, 1-2. Então, eu vou imprimir da página 1 até a 2. Né? Inclusive, ele já mostra aqui para você alguns exemplos, ó, como você precisa personalizar isso. Outro recurso interessante é a orientação do documento. Então, retrato, nós vamos ter o documento vertical e paisagem horizontal. Se eu mudo para paisagem, nós teremos o documento na horizontal. Vamos novamente escolher retrato. Depois nós temos aqui a margem. Então, eu posso clicar e escolher o tipo de margem que eu desejo. Então, se eu quero uma margem um pouco mais estreita, nós vamos clicar aqui em estreita. Então, assim nós podemos economizar papel, aí nós podemos definir uma margem um pouquinho mais estreita. Por último, para concluir, basta clicar no botão Imprimir e aguardar sua impressora. Lembrando que assim, para isso funcionar, você precisa ter uma impressora instalada no computador. Então, eu recomendo que você instale uma impressora ou mesmo solicite um técnico para fazer esse serviço para você. Muito bem, vamos voltar aqui. Então, vou pressionar o voltar. Bom, atendendo a pedidos, é muito comum o aluno ficar com a seguinte dúvida. Ó. No outro dia, você guardou o seu documento. Então, você precisa abrir o documento para continuar a tarefa. Isso é bem simples. Basta você clicar em Arquivo, escolher Abrir. Ele vai abrir uma tela perguntando onde está o documento que você deseja. Então, nós vamos clicar em Procurar. Geralmente a gente guarda as coisas dentro de documentos. Nós vamos clicar em documentos
Eu vou procurar o arquivo da aula correspondente aqui, ó, no caso, tabela. Vamos clicar em tabela e, na sequência, abrir. Pronto, está aqui o nosso documento feito. O Word também faz o seguinte, quando você clica em arquivo, ele vai mostrar os documentos que você criou recentemente, ele vai mostrar uma listinha para você. Mas o correto é você clicar em arquivo, abrir, procurar, define a pasta onde está o seu documento, no caso, geralmente a gente guarda dentro de documentos, localiza seu arquivo através da barra de rolagem. Depois que encontrou, clica no arquivo desejado, ó, ele fica marcadinho. E na sequência basta abrir. Pronto, você tem seu documento aberto. Então depois que você modificou o documento, ó, se você fez alguma alteração, então para você gravar essa atualização basta arquivo, salvar. Se eu tentar sair do documento, ó, ele vai dizer, ó, houve alterações no documento que você tinha. Você não quer gravar essas alterações que você fez? Aí eu tenho o recurso de salvar, ou seja, gravar as alterações ou não salvar. Eu vou cancelar aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos, clique no botão curtir, faça a inscrição no canal para receber as novidades. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática. Basta clicar no link da descrição, fica logo abaixo. Um forte abraço e até a próxima!